Fala galera, começando mais um episódio do Papo de Fitness Podcast e hoje eu tô recebendo uma convidada muito especial que é a Nath. E assim, ó, por incrível que pareça, eu admiro demais mesmo sem conhecer, porque ela conquistou um feito histórico. Ela foi uma das primeiras brasileiras contratadas pelo time de seminário staff da CrossFit. Nath, obrigado por ter aceitado o convite e bem-vinda ao Papo de Fitness Podcast. Dani, eu que agradeço de ter essa oportunidade aqui, estar junto com vocês e transmitir um pouco de informação, curiosidade e depois a gente bater um papo mesmo. Muito legal. Obrigada por essa oportunidade. Ah, fica à vontade, você tá em casa, ok? Gente, Yes. já segue a Nath lá no Instagram dela, @NathLima, com THY e 3 L's, né? Então, assim, é bem diferente aí, tá? É isso Fica aí. super fácil de achar, a Nath tá lá. E ela que é coach da CrossFit Boqueirão, né, Nath? Yes, ó. Vestindo a camisa. CrossFit Boqueirão fica aqui em Santos, estado de São Paulo. Quem quiser me conhecer também, a porta tá aberta. Aproveita e dá um tibum na praia. É bem top. Olha aí, ó, vai fazer um treinão, faz aquele ódio maroto, depois vai se refrescar com o tibum na praia, né? Tudo de bom, unindo o útil ao agradável. Tudo bem. Nath, você é formada em educação física e óbvio que a gente starta o nosso bate-papo daí. Você escolheu fazer educação física por quê, Nath? Na real, eu não gostava de educação física. Eita, lasqueira. Sabe aqueles alunos que ficam na escola sentado na arquibancada? Era eu. Entendi. Mas eu acho que vai muito do estilo da aula, né? Então, toda a minha aula de educação física era queimada. Então, era uma coisa que não me estimulava. Monótona. Exato. Os seus mestres nunca te mostraram a verdadeira educação física. Exato. E aí, eu sempre nadei, porque quando eu era pequena eu tinha bronquite, aí a mãe me enfiou na natação. Aí depois eu comecei a surfar. Então, eu sempre fui da água, né? Longe de basquete, futebol, vôlei, essas coisas eu não me dava muito bem. Eu digo que até sinuca hoje em dia eu sou ótima. Eu acerto a mesa e não acerto a bola. E aí eu não tinha essa curiosidade, não tinha essa vontade. E como eu era do mar, assim, a minha vontade era ou ir para a parte da biologia marinha ou até mesmo a oceanografia. Mas quando eu fui estudar e ver que realmente tinha essas profissões, não na biologia marinha, mas na oceanografia eu via muitos cálculos. Eu falei, não me identifico, acho que não vai rolar. Mas eu gostava da parte de viajar e tal. Então, nada é por acaso. E aí, logo que eu cheguei a me formar, teve uma amiga minha da escola também que foi fazer educação física, a gente também foi pesquisar sobre. E aí, quando eu fui pesquisar também sobre educação física, eu via que tinha parte de treinamento. E aí foi onde eu me interessei. Eu falei, não é só aquilo que eu vejo na escola, tem outras vertentes aí, tem outras ramificações, e eu acho que eu vou tentar descobrir aí essa área. E aí, desde aí, na verdade, no primeiro dia de aula, que a gente fala que tem o trote, né? Uhum. A gente já conheceu a galera e eu já fui chamada para dar aula de natação. Eu falei, gente, mas é o primeiro dia de aula. Não, a gente tá precisando de estagiário. E na época você já podia estagiar desde o primeiro ano, né? Estando matriculado, você já pode... Isso, Eu me formei em 2009, só pra galera saber, faz tempo, já fazem quase 12 anos. E ainda podia dessa época. E aí eu comecei na natação e foi onde eu fiquei muito tempo, né, da minha carreira. Eu amo essa parte também. Gosto muito de ensinar essa parte de nadar. É um desafio também, é um processo muito parecido também com o CrossFit. E a partir dali também comecei a dar algumas aulas. E também, antes de tudo, né, ali enquanto eu dava aula de natação, eu também dei aulas da Body Systems, não sei se você lembra. Lembro e dei muita aula da Body Systems. Olha só, também. Que legal. Você dava aula de quê? Eu dei aula de Body Pump, fiz a certificação de Body Pump, RPM, que era meu xodozinho, amava RPM. Também. RPM era assim, ó, era a vida. E, assim, eu gostava do Body Attack, mas eu confesso que, assim, tipo, não era minha paixão o Body Attack. Mas, assim, RPM, mano, se hoje eu for dar uma aula, era muito legal, assim, era um puta desafio. Eu cheguei a dar 3 aulas seguidas de RPM. Que legal. Era muito louco, era muito louco. E você, ainda mais, olha só como é bom, né? A gente se identifica. Porque o sistema de didática deles, pra gente que fazia o curso, é muito legal. Muito legal. E também, exato. Eu acho que eu enriqueci muito nessa parte didática com essa parte desse sistema da Body Systems, né?
Aí eu Eles também cheguei a cobravam fazer. muito a parte de coaching, né? Da Você aula lembra ali, do de você Herê? conduzir. Do Herê, mas eu vou te Era falar que eu sou. elogiar, recomendar. Não, eram 3 letras. Eu sei que era alguma, na primeira eu não vou lembrar, e aí da segunda era recomendar e a última era elogiar. Eu confesso que eu não lembro, faz tempo, tá? Faz tempo que eu Faz saí dessa. tempo! Quase Faz 20 tempo, anos já. faz tempasso, assim. Quantos anos Mas você tem? eu vou fazer 32 agora. Bom, eu sou mais velha que você. Ó, Olha só, você vai fazer quanto? Eu tenho que te perguntar, né? vou fazer 35 anos em setembro. Ah, tá bom. Estamos na flor da idade, Isso, entendeu? é Tá só o tudo começo. certo. É só Somos o começo. maduros. Mas uma coisa interessante da Body Systems, e óbvio que a gente pode fazer algumas conexões com a Body Systems na parte de educacional ali, do treinador e com a Total. CrossFit também, Sim. mas assim, foi a primeira vez, porque eu não vi isso na faculdade, né? Eu cursei Educação Física também, eu não vi isso a parte de coaching realmente, de você conduzir, quer dizer, ensinar realmente as pessoas, conduzir as pessoas para elas alcançarem a evolução delas, né? Então, Exato. foi o meu primeiro contato. E aquela paixão, né, por você conduzir aquela classe, aquela aula coletiva, e você chegar lá na música ápice daquela aula e todo mundo tá vibrando, eu falo, chega a me arrepiar de Eu lembrar, também, assim, me daqueles arrepiou minha momentos. perna direita aqui, ó, sem É, mentir. é Que muito legal. legal. E então, assim, era muito pautado. Assim, eu não vou lembrar, tinha. Depois que você faz a primeira formação, você pode ser. Eu fui convidado, pelo menos, para fazer o MT, alguma coisa, que era tipo o level 2 dos caras, para você também Isso. participar do treinamento dos novos treinadores. E quem foi o meu head lá foi o Saulo, que era um cara animal do RPM, assim, enfim, só Uhum. boas lembranças, só boas lembranças. É isso mesmo. Foi E era um processo de desenvolvimento também. E isso é total. muito legal, né? Eu dava aula de RPM também, dava aula de. Eu não sei se você chegou a conhecer o Power Pool. Powerpool, não Era é da uma aula minha de época. hidroginástica coreografada. E eu já estava na Olha piscina, só. então, assim, Sim, juntou. E a minha aula era. Lógico. E assim, a aula era pronta. Mas o uhum, treinador dava ali a sua personalidade e as suas características. O CD exato, estava pronto também. exato, coreografia pronta, tudo certo. E aí a minha aula era tão legal assim que eu fui chamada até para dar aula no workshop também. Então, assim, Olha só que legal. e era uma coisa diferente, ninguém dava muita aula. E foi muito E os legal essa lançamentos, e os experiência. lançamentos? O Era momento de legal. lançamento era Era um muito massa, evento, porque né? era um evento né, na academia, a gente preparava. O último lançamento que eu fiz, olha que doido. Aí a gente preparou um lançamento todos os treinadores eram alienígenas. E existia uma super produção da academia naquilo, né? Locava Sim, som, iluminação, a e temática. não, tudo, a gente se maquiava, vestuário, então assim, você vivia aquilo intensamente, né? E os alunos também ficavam, vai ter lançamento do mix do XYZ, do outro e É. do outro. Eu lembro que em alguns lançamentos a gente alugava, tipo, a melhor balada da cidade, assim, para fazer a festa. Era Aqui em animal, Santos assim. também, era bem forte. Era um Nostalgia evento mesmo. total aqui, hein? Ó, que Caraca, legal, tá vendo? animal, Identificações. animal. Top. E aí Exato. também, muito com essa coisa da. Eu gosto muito de música. Por incrível que pareça, eu não toco nenhum instrumento. Não sei se você toca. Eu fiz quando era criança algumas aulas assim, É, mas se me eu entregar o nem violão na isso. mão hoje, eu só quebro ele na parede. De resto, Boa. Mas eu gosto muito. E aí, essa parte também da Body System me conduzia a identificar o aquecimento, uma parte um pouquinho mais agitada, para a gente você chegar no teve, ápice você teve e ter a vibe facilidade, ali. você teve facilidade para aprender a contar as oitavas, Os BPMs, meu 1, 2, 3, eu Deus do tinha. céu, Jesus. Eu no começo, assim, tanto é que eu acho que, assim, eu me apaixonei, primeira coisa que me apaixonei pelo RPM é porque era mais tranquilo essa parte. Agora, pô, você ia para um attack, para um pump, que você tinha ali o tempo de remada da barra, Isso, para mim foi um era grande desafio essa desafiador. parte, sabe, da música, de ler a música Sim. ali. Mas como eu sempre dancei, sempre gostei de música, eu acho que para mim talvez o ritmo Tava já mais estava próximo. mais automático, mais essa parte de adaptação, né? Hoje em dia eu vou. Mas Quer dizer, hoje eu ia falar hoje em dia, né? Faz muito tempo que eu não vou pra balada por conta da pandemia. Mas eu lembro que depois já, que, pô, tava dando aula pra caramba, já um tempo depois você vai pra balada e você fala, ó, agora vai ter a virada da música. Você fica com exato, aquela. Né? Você aprende a curtir a música muito mais que a maioria. exato, já sabe o que vai vir, né? Só de ouvido, Exatamente. assim, experiência. E aí foi isso. Aí, nessa parte da Body System, eu acho que me deu uma grande bagagem para essa parte de didática.
E aí começou, dava essas aulas, depois aula de personal, continuei com a natação e o CrossFit, na real, eu dou aula, vou fazer 5, 6 anos, não faz muito tempo. E aí foi Mas por causa... conheceu ele nessa época mesmo ou já tinha conhecido antes? Não, na real, acho que foi em 2011. Foi logo depois que eu me formei, desde 2011, 2012. Tinha uma galera aqui em Santos que treinava num lugar só. Tanto é que a gente estava falando do Ricardo antes, ele treinava lá. Quer dizer, aliás, ele não treinava, fui eu que... Ele fazia boxe e corrida. Eu falei, menino, sai daí que eu descobri um negócio mais legal, vamos. E aí eu levei ele pra lá, desse lugar que a gente treinava aqui em Santos. E aí desse lugar que a gente treinava em Santos, saíram os principais boxes da cidade. Então, foi muito legal porque realmente foi um centro ali, a gente se identificava com aquilo e depois a gente conseguiu disseminar essa ideia, né, do CrossFit. E aí, a partir daí, ele também fez a faculdade, porque o Ricardo era advogado, aí ele fez a faculdade, começou a CrossFit Boqueirão, eu treinava em outros lugares, e aí ele sempre falava, Nath, você sempre dá aula, você tem que dar aula de CrossFit, você tem que dar aula de CrossFit. Eu falava, não, tô bem treinando só, tá tudo certo, vou ficar aqui na minha piscina, sossegado. E aí, surgiu a oportunidade, e ele falou, tô precisando de uma professora, vai lá e dá aula, vamos ver o que vai rolar. E foi top, assim, eu gostei muito. E aí começou a história desde aí. Aí já entrei na CrossFit Boqueirão. E aí fiz meu level 1, 2018, level 2, 2019. E a partir do... Assim que eu acabei o meu level 2, eu já mandei um e-mail para tentar o processo de interno para CrossFit. Então o mosquitinho te mordeu, mas te mordeu para valer, né? Porque foi naquela sequência. Não, eu olhava os treinadores com aquela camisa e falei, por que não eu ali? Tipo, é muito do que eu faço, é muito do que eu sinto, então, assim, acho que não custa tentar. E deu certo. Eu costumo dizer que quando a gente volta do level 1, eu fiz meu level 1 em 2014, em São Paulo. Foi o primeiro curso que o Morris traduziu. Foi o primeiro curso que o Morris traduziu. Você lembra do time? Quem era? Sim, foi a única vez, pelo menos dentro do que eu sei, que a Nicole veio dar um curso no Brasil. Uau! Que oportunidade, hein? Aí tava a Nicole, tava o Yobshi, tava o Carlos, que é de... Carlos Salazar? Isso, ele é da Colômbia, não, do Equador. Equador, se eu não me engano. E tava o Gabo, que era do México, não sei se Gabo ele ainda Merlos. continua. Sim, animal, sim. Gabo. Com o Carlos eu converso até hoje, assim, tipo, muito animal. Aí tava o Ricardinho e o Victor tava de tradutor, assim. Então, pô, foi um time gigante, assim. Muito bom, pesadíssimo. E foi uma experiência incrível, né? Porque você sai do level 1, tipo assim, se eles falarem para você, agora 3, 2, 1, você corre, dá com a cabeça na parede, se faz, entendeu? Porque você tá dentro daquela energia, assim. Então, e foi muito legal, Nath, porque a gente tinha recém-aberto a CrossFit Joinville, né? O Roberto Kundi foi o primeiro level 1 da cidade de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. Ele fez na Argentina, inclusive, né? Tempos atrás, que não tinha no Brasil. E cara, quando a gente tava com o box aberto, quando a gente abriu a CrossFit Joinville, a gente tinha fila de espera de aulas experimentais de 3 meses. Nossa. Né? Então, assim, era muito legal. Todo mundo queria saber o que era. E era naquela época era muito aquilo, né? Chegava alguém de academia, marombazinho, dizendo assim: CrossFit não é nada, pô, você jogava o cara fazer uma fran ali e ficava dando risada ainda que o cara não dava conta, Só né? no então, burpee já morria. Então assim, era uma época que tudo era mais dark, digamos assim, né? Que tinha aquele assim que, pô, o meu aquecimento é o teu treino, né? Sim, aquela coisa sim, mais... sim. Tinha uma certa rivalidade naquele início, assim. Então foi uma experiência muito legal, né? Ter conhecido essa galera, os seminários staffs. E eu acredito que todo mundo que faz o level 1 sai de lá falando, cara, é uma opção, tipo assim, deve ser algo muito foda, eu quero experimentar aquilo, assim, sabe? Sim. Claro que daí a vida acontece e você acaba indo para outros caminhos, mas você quando fez o teu level 1, né, você já despertou aquele desejo, assim, do tipo, mano, eu vou fazer o level 2 porque eu quero entrar no seminário staff, ou você fez o level 2 por outro motivo? Na real, eu fiz o level 1 e para mim, assim, me inspirou, óbvio, e me mostrou o quanto é simples e o quanto a gente complica. Às vezes a gente chega com o pensamento ali do que é CrossFit, e aí você faz o level 1 e você fala, nossa senhora, é muito mais simples do que eu imaginava, e eu tô complicando a parada. Isso não é o CrossFit.
E aí eu saí de lá, como falar, missão cumprida, level 1, ok, agora vamos ver quais são os próximos passos e tal. E aí me aprimorei em ensinar os movimentos, via que estava legal e tal, mas eu sentia um pouco mais de necessidade de melhorar como coach. Então, como orientar? E isso é o principal foco do level 2, né? Como que você transmite isso de uma forma simples e eficaz. E aí eu falei, não, vou fazer o level 1, deu um ano depois, ou level 2, quer dizer. Aí passou um ano, fui fazer o level 2. Aí no level 2, um soco na cara. Porque você tá com bons treinadores ali ao seu redor, no seu grupo, se você foi dividido num grupo, e as pessoas são muito boas ali, e às vezes você é desafiado. Eu lembro de um momento, e isso foi o que mais me marcou, foi o Pablo Carimã, também um ótimo treinador, e aí ele sentou a gente, e ele perguntou, galera, quais são os 5 pontos de performance do deadlift? E aí ficou um olhando pra cara do outro e falou, meu Deus, a gente não sabe. Aí todo mundo, barra na canela, não sei o que, o pé, tal. Não, isso é posição inicial. Quais são os pontos de performance? Vocês vão voltar pro hotel hoje à noite e vão estudar os pontos de performance. Ele ainda perguntou, vocês fizeram level 1? Tipo, o quê? E aí eu falei, não, meu, a gente precisa estudar mais, a gente precisa entender, na real não é estudar. Porque às vezes a galera estuda e não absorve, não entende o porquê das coisas. E aí foi onde eu percebi. E ali você pratica muito, ensina e recebe muito feedback. E aí eu falei, não, isso é muito bom, tipo, e todo mundo precisa fazer, e a gente precisa melhorar cada vez mais. Essa linha do tempo de aprender, ela não acaba nunca, né, na real. Isso só depende da gente. E aí depois que eu saí de lá, eu falei, não, eu quero ser melhor ainda, tipo, vou me desenvolver e vou tentar arriscar isso aí, e acabou rolando. Só para quem não é do CrossFit e está assistindo esse episódio, Nath, explica para a galera o que é esse Level 1 e o que é esse Level 2, e aí, obviamente, o 3 e o 4 aí que vem pela frente. Explica para a galera um pouquinho aí. Tá, o Level 1, você conhece o que é o CrossFit, a metodologia, né? Fala sobre a programação. Ele vai te apresentar os 9 movimentos fundamentais, como eles são feitos da forma mais segura, como a gente pode vivenciar isso, dando ferramentas para os seus alunos também melhorarem esse movimento, e a gente como ensinar também. Fala sobre nutrição, o que você pode comer para você melhorar, e o objetivo principal, a mensagem principal, além de tudo isso, é que a gente está ali para salvar as pessoas, né? Para melhorar em relação à saúde ali, que a gente pode ajudar o próximo tocando nessa parte aí, da pessoa se alimentando melhor, tendo uma atividade física, e essa é a nossa principal missão. E a gente dá essa responsabilidade para os treinadores que estão sendo formados ali, e eu acho que é o mais bonito, né? O valor maior disso tudo é isso. O level 2 A responsabilidade social, né? Você Exatamente. sai dali com aquela mochila do tipo assim, bom, agora eu tô pronto para gerar um impacto positivo no mundo, né? E você segue o seu caminho ali carregado. É muito legal isso. É isso. E aí, a partir dali, você vai pro level 2, onde você vai trabalhar o seu coaching, né? Como você pode treinar, dando dicas melhores, influenciando de uma melhor forma, e como que você trabalha isso, como que você pode ensinar de uma forma mais simples, mesmo tendo um ótimo conhecimento, mas com uma linguagem simples, que você consiga ensinar uma criança até um idoso, essa parte de coaching. O level 3, ele te testa os seus conhecimentos, né? Gerais ali do mundo do CrossFit. Você tem uma série de artigos para estudar, você precisa ter o conteúdo do level 1, level 2, dos masters, então o ideal é que você realmente estude, se dedique a isso, tenha também a parte prática do dia a dia, porque isso é necessário para você saber quais decisões você tomar, e aí você é avaliado em relação aos seus conhecimentos. E o level 4, você é convidado para dar uma aula com treinadores da máxima. O level 4, você basicamente já é tipo assim, o boss, MacGyver. É isso. E aí, Legal. nesses dois você pode ser chamado de coach, né? O level 1 e o level 2 são certificações. Exato. E eu não sei se mudou agora, mas eu lembro que Level 1 é uma avaliação teórica, Level 2 uma avaliação prática, Level 3 é avaliação teórica de novo e Level 4 é avaliação prática de novo, né? Ou Level 4 é teórica e prática, não sei. Não, que eu saiba até agora é você avaliado pela sua aula ali, pela sua ação, né? Então, teoricamente, legal, é prática. bacana. E o level hoje 2 hoje a gente tem um level 4 no Brasil só, né? Só o Yobst, por enquanto.
E o level 2, antes a prova era no curso. Quando eu cheguei a fazer, era no curso. Não sei se quando você fez foi. Sim. Na verdade, quando eu fiz, não era nem level 2, era prep, era preparação de coaches, assim, não se chamava level 2 ainda. Sim, legal. E aí agora você faz a prova depois que você faz o curso, então realmente é um tempo para praticar, observar, receber feedback, né? Que é o que também mais vale do level 2 ali. Com certeza. É o maior valor. Bacana, Nath. Eu acho que essa questão da educação continuada, que a CrossFit bate muito nessa tecla, ela é fundamental. Para você ter uma ideia, eu já abri 150 boxes de CrossFit no Brasil. Tá? Óbvio que muito mais por uma parte de gestão, muito mais uma parte business mesmo, tá? Veio empreendedora. Claro que esses 150 boxes não foram meus. A gente tem um produto aqui dentro que se chama Well Done for Business, que é um programa de aceleração realmente para box. Tá até aqui o @, então para você que é dono de um box, enfim, tem o sonho de ter o seu próprio box, você pode seguir lá. A gente gera muito conteúdo de valor, principalmente falando da parte de empresa, né? O que a gente encontra muito? Profissionais... Porque a CrossFit fez isso, Nath. Eu acredito que a CrossFit, ela criou a oportunidade para que todo e qualquer profissional de educação física possa ser dono do seu próprio negócio. Abrir um box de CrossFit ainda hoje é muito mais barato do que você abrir uma academia convencional, né? Muito mais barato falando em investimento. Então, assim, o que acontece? Muita gente, inclusive, cursa educação física hoje por conta do CrossFit, né? Então, a pessoa se apaixonou, conheceu, como é que o que eu tenho que fazer para ser coach? Bom, no Brasil você precisa ser, né, que tá cursando tal, mas você também precisa fazer level 1, então a galera acaba entrando. Só que a faculdade de educação física, assim como vários outros cursos universitários, não ensinam as pessoas a fazer gestão, administração de uma empresa, gestão de pessoas, né? Vamos lá, a CrossFit ensina a parte de coaching, mas é a parte de coaching técnico, professor-aluno. Mas, para você ser um head coach, e aí a pergunta que eu quero te fazer, level 3, level 4, tem essa parte do head coach cuidar do time de coaches? Tem? Especificamente não, né? Ele entra na parte do treinamento responsável ali, onde como você lida com as pessoas. Então, eles te orientam a começar em grupos pequenos, para depois você aumentar e tal. Mas aí, como a gente estava falando antes, tem agora a parte lançada do Playbook, onde eles levaram para essa parte de gestão, né? Você tem no site da CrossFit lá, você consegue ter acesso. E aí eles vão... É um beabá mesmo para te orientar como que você pode ter esses passos e tentar o melhor caminho dentro da sua comunidade ali, o que está acessível para você, ele vai tentando te encaminhar para isso e você vai seguindo, né? E relacionado a isso, eu tenho um playbook bem específico. Que legal, isso é muito importante, é recente, né? Bem recente. Porque assim, a pessoa, né, ela ia lá, ela fazia o level 1 dela, e eu gostei que você destacou uma questão na formação, né? Ser coach de CrossFit é a partir do nível 3, nível 4, que você realmente é um coach formado ali pela instituição CrossFit, e antes disso você tem uma certificação. E a grande maioria dos brasileiros acaba parando no level 1, acaba parando ali na base, né? E isso, o que me chama a atenção disso é que as pessoas, elas às vezes não têm o conhecimento da importância dela continuar evoluindo. E às vezes ela fala assim, nossa, mas daí a CrossFit só me deu aquelas ferramentas. Não, existem vários outros cursos, inclusive cursos online, né? Mas as certificações estão aí para isso, para você evoluir como treinador e você crescer, obviamente, como dono de um box de CrossFit. Exato, né? E os conteúdos de level 1, level 2, level 3 são gratuitos. Então, ali, assim, para qualquer um, todo mundo tem acesso. Qual é o site que a galera tem que acessar, Nath? Crossfit.com. Super difícil. Crossfit.com. Então, você que tá aí agora, tem o link também na descrição desse episódio. Só você acessar ali, crossfit.com, você vai ter acesso a todo o material didático dos cursos da CrossFit, Level 1, Level 2, Level 3, para você matar a curiosidade aí e saber que vale muito a pena o investimento. Né? Ou então digita lá no Google, Guia de Treinamento Level 1, pronto, vai aparecer. Bacana, fácil, inclusive traduzido agora, porque na minha época não tinha traduzido não, a minha prova foi em inglês, inclusive, né? Olha só.
Que legal. Na verdade, assim, a gente recebeu a prova em inglês e uma tradução do Google Tradutor ali, que era melhor você ir pelo inglês, porque se você fosse para aquela tradução Você ia naquele se momento, confundir. você não ia entender nada do que o Google queria falar ali para você. Mas, pô, legal, Nath. E vem cá, você, então, foi contratada pelo time de staff da CrossFit. E como é que foi o primeiro seminário que você participou com a Red T-shirt? Eu fiz agora, são um total de 4, falta mais um para completar 5. Mas assim, foi um processo, não é simples, né? O que a gente tem que deixar claro é que não é simples. Eu não posso falar especificamente do processo, mas ele não é um processo simples, mas ele é um processo enriquecedor. Então, desde a primeira vez que eu fui para o estágio, aí eu lembrei da fase que eu gostava de viajar. Aí eu falei, olha só como as coisas são, né? Não é na hora que a gente quer, mas vai acontecer lá na frente, talvez. E aí eu falei, Elas caramba, é isso que eu convergem, quero né? para mim. Exato. E aí tem aquela responsabilidade também de ser mulher, de um dia querer uma família, e como é que vai ser essa situação com uma família também. Então, assim, a gente tem que estar consciente de que realmente vão precisar de você e você tá pronta para isso. É isso que você quer mesmo? Beleza, eu coloquei na minha cabeça que era isso que eu quero, independente do que fosse acontecer, e a gente vai. E aí foi muito emocionante a primeira vez com a blusa vermelha. Primeiro, quando eu recebi a camisa vermelha, eu falei, caraca, o sonho se realizou, né? E foi muito rico, assim. E a CrossFit, ela te dá oportunidades de processo mesmo. Então, você vai, aos poucos, se desenvolvendo ali e vai ganhando uma etapa e mais uma etapa e tá sendo bem legal. E aí, uma coisa que eu ia falar também, que foi muito importante dentro desse processo, foi o inglês. Na real, foi um dos pré-requisitos mais que eles pedem mais. E eu tive que correr muito atrás do inglês. Eu tive que realmente investir de fazer inglês todos os dias, mesmo que eu não usasse ele ali, porque você se comunica o tempo todo em inglês, você precisa dar um curso em inglês, você precisa falar as coisas em inglês, traduções. Então, se a galera se inspira em realmente chegar a um ponto desse, eu acho que em qualquer profissão também, né? Hoje em dia a gente tem que investir nessa parte do inglês porque ela é bem importante. Na verdade, sim, falar inglês tem que ser basicamente fundamental para qualquer pessoa que queira, enfim, né, não queira encontrar uma barreira muito grande aí para se Exato. desenvolver, seja profissionalmente ou pessoalmente, né? O inglês Uhum. hoje, pô, não tem como você não falar o mínimo de inglês. Você não precisa ser também um O americano ali, expert. É. exatamente, mas você precisa conseguir se comunicar, né? E, Porque às vezes eu vejo e uma resistência até pro level 3, porque a prova é feita em inglês. Ah, mas é em inglês. Ué, uhum. vamos estudar um pouquinho inglês. Já começa a ler os artigos em inglês. Não entendeu? Vai lá, pega a palavra, traduz, vai indo atrás. Porque É, precisa ter isso aí. e na verdade, assim, né, Nath, pô, inglês é a língua universal, gente. Sim. Entende? É Abre muita universal. porta. Exato. Tem vários estudos aí que mostram que pessoas que falam o idioma do inglês fluentemente ganham um X% a mais do que pessoas que não ganham estando na mesma cadeira fazendo os mesmos trabalhos, né? Então, eu acho que Exato. esse é um ponto de atenção. E eu vou te contar uma coisa, Nath, que obviamente eu falei para poucas pessoas até hoje, e a gente estava falando de gestão ali dessa parte, mas eu passei mais ou menos ali cerca de 4, 5 meses trocando alguns e-mails com o próprio Dave Castro, na época que ele ainda fazia parte da CrossFit, Sim. sobre isso, né? Sobre a atenção, na verdade, falando do Brasil especificamente, né? De que realmente os donos de boxe eles precisam, né? Dessa assessoria, dessa condução, desse ensinamento, né? Contei um pouquinho do que eu já trilhei em relação a isso. O único estado que eu não abri box ainda foi no Acre. Inclusive, se tem alguém do Acre aqui que está querendo abrir um box, me manda uma mensagem que eu quero abrir um box no Acre Chama o também, Daniel! né? Boa. Mas eu acho que é justamente com isso. A gente aqui da Boico, nós temos um propósito muito claro para todo o nosso time, para todo mundo que faz parte desse nosso ecossistema. O Papo de Fitness faz parte desse propósito, que é profissionalizar o mercado fitness. Por que eu falo profissionalizar o mercado fitness? Não é que nós não tenhamos bons profissionais ali, é que nós temos as grandes marcas, né, que dominam, e aí eu tô falando de todos os segmentos do mercado fitness, e nós temos centenas de milhares de marcas aqui embaixo lutando diariamente para sobreviver, mas por falta de processos profissionais, por falta de conhecimento profissional, seja na área de administração, de marketing, né, e etc, etc,
elas acabam ou morrendo com o passar do tempo, como a gente vê muito por aí, ou não saindo daquele estado de sobrevivência, né? Sim. E eu tive o prazer, eu digo assim, porque quando eu entrei no CrossFit era aquele negócio, eu olhava pro David Castro e falava, caramba, mano, pô, um dia, quem sabe, eu chego e bato esse papo, né? Um dia eu chego e falo tal. E o que me fez lembrar isso? Quando você falou assim, né? Lá atrás você gostava de viajar e você tinha isso, e agora você está realizando um sonho e conectando com isso. Isso me fez lembrar que nos Regionals de 2018 eu tive a chance de conversar com o Dave Castro, mas eu não conversei, né? Ele estava ali a 3 metros de mim, eu falei, tá, mas se eu for ali agora, eu vou ser só mais uma pessoa que vai abordar ele nesse momento, porque, né, tava sendo tietado. Eu falei, não vou, não é o momento, vai chegar o meu momento. E o meu momento chegou através de um story do Instagram, que simplesmente eu tava aqui, já era pandemia, 2020, e eu tava assistindo games de 2014 no YouTube, e eu marquei ele. Tipo, agradeci ele, marquei ele, e ele me respondeu. Falei, Olha, mano, aqui, ó, é o meu momento agora, entendeu? Aí, obviamente, a gente começou a conversar por ali, ele passou o e-mail dele e a gente seguiu. Mas eu fico muito feliz de você trazer essa informação do Playbook, que a CrossFit está olhando para isso, para ajudar os donos de boxes de CrossFit a melhorarem o seu empreendimento. Porque, assim, em termos de educação de aula, mano, é lindo, é maravilhoso, você sai com todas as ferramentas. Mas não vai ter aula se a empresa não for saudável, né, Nath? Sim, tem que Na ter os CrossFit dois lados. Boqueirão. Na CrossFit Boqueirão, por exemplo, você é só da parte técnica ou você chega a olhar alguma coisa para gestão? Não, eu sou só da parte técnica, né? O dono é o Rafael, que é o meu namorado, e o Fernando, são os dois donos. E assim, o Rafa entra com a parte do CrossFit, né? E o Fernando, ele é um cara crânio, engenheiro. Tá, E aí, respondeu. O cara processo para tudo, né? tudo assim, Perfeito. perfeitamente calculado. Como é que eu posso falar estrategicamente? Então, assim, ele é o cérebro ali da empresa. E não é porque é a nossa empresa, mas dá muito certo por causa dele. Então, eu acho que tem que ter essa vivência também, essa junção, né? Foi uma sorte ali que conectou as coisas e deram certo. Exatamente. Nath, eu escrevi um e-book, olha eu fazendo jabá aqui, aproveitando a Nath aqui, mas eu escrevi um e-book, Nath, sobre aulas experimentais. E eu desenvolvi, vou usar o nome metodologia, mas enfim, é um e-book em que eu testei, em vários desses boxes que eu tive, eu testei várias formas de aula experimental. E sabe qual foi o formato de aula experimental que mais deu certo? Eu peguei o Level 1 e trouxe para dentro da aula experimental, em teoria e prática. Eu cheguei a ter uma turma de 80 alunos fazendo aula experimental dentro de uma vez só, dentro dessa metodologia, e uma retenção de 77% dessa galera, tipo, pós fazer a aula experimental, fecharam. E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque é aquela pergunta, né, que a maioria das pessoas que ainda não experimentaram o CrossFit ou tiveram a experiência do CrossFit com um treinador que não era tão bom assim, elas saem falando mal, né, do treinar CrossFit. O que você tem a falar como treinadora, assim como treinadora de um box, mas também fazendo parte do seminário staff, sobre a atenção que o treinador de CrossFit, que o coach de CrossFit precisa dar para as pessoas que estão conhecendo a metodologia? Eu acho que, em primeiro lugar, ele precisa receber essas pessoas bem, né? Eu acho que é o cartão de entrada ali, receber bem e estar presente na aula, né? Eu acho que não existe treinador que dá aula com o celular na mão. Me desculpe. Boa. Tá? Sentado na caixa. Piorou. Então, eu acho que você precisa estar ali presente, tá pensando que ali é o seu momento, mas é muito mais sobre eles do que nós, sacou? Então, se você entra na aula já pensando nisso, eu acho que isso muda muita coisa. E aí, em questão de logística, até gerenciamento de grupo ali do treinador, você tem que ir se perguntando todas as horas se você passou por cada um deles. Independente se ele for avançado ou iniciante. Que você passe pelo menos 2 vezes, não precisa ser seguida. Ou então que você passe e não precise nem dar uma dica, tá tudo bem, o cara é um avançado, mas vai lá e elogia e dá um toque melhor. Eu acho que é um bom ponto pra gente ter um esquema de aula assim. E realmente ter atenção. Vou te dar um exemplo daqui. A gente tem 28 vagas. A gente tem um treinador que chama a aula, que é o líder. E ali a gente tem mais 2 como sombra, que a gente chama.
Então, o líder também tem o papel de passar em cada um deles na hora que ele consegue, mas os sombras também estão assessorando e cada um deles também precisa passar em cada um deles. Quer dizer, a experiência do aluno, ele precisa se sentir visto, ele Exato. precisa se sentir importante naquele momento, do tipo assim, meu, a Nath passou aqui e me elogiou meu movimento. Tipo, você pode ter feito a mesma coisa semana passada, mas você fez hoje de novo e a pessoa se sente, caramba, eu tô aqui, ela sabe que eu tô aqui, eu tô evoluindo porque ela me elogiou, quer dizer, mas voltando lá na Body Systems um pouquinho, era aquilo, né? O treinador sempre era o semideus em cima do palco. Todo mundo queria chegar naquele nível, assim, né? Intocável e tal. Eu acho que essa experiência para o aluno é fundamental, né? E os sombras que você colocou, eles são, vamos lá, vou colocar aqui como a palavra ajudantes que ficam, como são 28 pessoas, né? Tem o coach principal e os outros que ficam ali dando esse suporte, né? Isso, eles dão o suporte precisar de alguma coisa de adaptação, né? Fazer alguma mudança ali, alteração, até ajuda de material também. Eles estão prontos para isso. E até também para estar mais próximo, porque às vezes, por exemplo, o professor que está dando aula está dando o briefing ali na frente e aí aconteceu alguma coisa, então eles estão prontos para já agir e dar o suporte para não ter uma bagunça ali e ficar tudo organizado. E até coach porque a gente precisa recepcionista? seguir o plano de aula. E coach recepcionista? Coach recepcionista? Coach tá aqui dando aula, tal, chegou alguém na recepção, é o coach que tem que ir lá atender. Acontece, né? Aqui, vou te dar o exemplo daqui, né, que eu posso falar. A gente não tem recepcionista. Quem fica na recepção é o engenheiro Fernando. Ele conhece mais que ninguém os preços e os horários e tal. Mas às vezes, quando tá mais tranquilo, por exemplo, tá o líder e o sombra, e o outro sombra tá mais tranquilo, se chega alguém, ele vai atender. E aí eu vou te falar que nessa parte a gente tem muito sucesso, porque nós, treinadores, conhecemos o que a gente faz. Então a gente consegue vender melhor o produto, entendeu? Não fica, olha, nós temos 5 vezes na semana, o preço é esse, não. Aí você já abre, como é que é o seu nome e tal, fala com o cara. Algo mais humano, né? Por que você veio conhecer o CrossFit? O que você fazia antes? O que você gosta de fazer? E ter essa é o que eu te falei, é mais eles do que nós. Então, sempre ter essa parte de perguntar, fazer mais uma pergunta, tentar saber mais do outro, você já acaba ganhando a pessoa, mesmo que ela não vá fazer aula. Ela gostou de estar naquele ambiente. Que é o feeling do treinador, né? Então, assim, Exato. O treinador, ele já está acostumado às vezes tem um aluno que é muito mais aberto, mas você vai encontrar alunos ali que são mais fechados, difícil você tirar uma informação. Então, pro treinador, o treinador já desenvolveu o bom treinador já desenvolveu aquele feeling, né? De receber uma pessoa, de fazer ela se sentir em casa, de fazer... Porque uma coisa que eu sempre levei muito em consideração, Nath, é o seguinte, qualquer pessoa, quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, que você não sabe como aquele lugar funciona, que você não sabe o que vai acontecer lá dentro, você tá tenso, você tá com frio na barriga, você tá, né, tímido. Então, ninguém melhor do que o treinador para soltar essa pessoa, para fazer ela se sentir em casa, para fazer ela se sentir parte daquele lugar, né? Sim, total. E aí que a gente trabalha com isso. Não é sempre que a gente recepciona, é mais o Fernando mesmo fica nessa parte, ou até mesmo o Rafa, mas sempre que dá a gente consegue atender a galera de uma forma mais humana, assim, e a gente tem um ótimo resultado em relação a isso. Que legal, que legal. E as aulas experimentais de vocês? Normalmente são aulas experimentais separadas, tipo um horário específico, tal, tudo mais, ou não? Chegou, você vai fazer uma aula com a turma mesmo, vem para cá, como é que a gente está com a parte aí? bem, assim, tecnológica, né? Você entra aqui, aí fala sobre o CrossFit, conversa com a pessoa e dá um folheto, ele vai ter um QR Code, você vai ter acesso ao nosso site. No site, se você for fazer aula experimental, você marca o dia, normalmente são todas as segundas-feiras, e a partir desse dia que você marcou, você tem 5 aulas experimentais. Legal. Então você experimenta a semana toda. Mesmo que ele fale, mas eu acho que 2 vezes tá bom. Vem fazer, não tem problema. Tudo bem, faça 2, mas venha fazer. Né? Você tem direito a 5 aulas. E aí ela já vê o esquema da aula em si, não é uma coisa separada. E como a gente tem esse suporte dos sombras, fica uma coisa bem adaptada, não fica nada impossível da pessoa fazer. E também a gente tem um ótimo sucesso em relação a isso. Muito legal esse detalhe. Esse detalhe que você trouxe, assim, das 5 aulas, né? A gente atende vários boxes aqui dentro da agência e eu bato muito nessa tecla de você ter mais do que uma aula experimental. Por quê? Porque, na verdade, se a pessoa chegou num dia
né? E aí, poxa, independente da adaptação que você vai conseguir fazer, porque todo mundo cria uma expectativa, né? E Sim, se naquele dia o workout ou o skill ou sei lá, qualquer coisa, sei lá, a pessoa se estressou no trabalho dela, né? Sempre tem as variáveis. Ela não vai conseguir ter a experiência que vai entregar para ela a expectativa que ela buscava. Então, exato. poxa, se você sobrecai ela naquela primeira aula, talvez o seu sucesso de conquistar um novo aluno seja cada vez menor. Então, se a pessoa volta num dia e ela vai ver outros movimentos, ela vai ver um outro formato de aula, ela vai ter uma segunda experiência, você acaba aumentando. Então, pô, você fala de 5, quer dizer, a pessoa tem 5 chances de fazer aula, seja com a Nath, seja numa próxima aula com o João, com a Maria, com o Sim, José, se ambientalizar, ir de manhã, tarde ou à noite para ver como é que se encaixa melhor em relação ao trânsito do ambiente ali. exato. Enfim, a pessoa consegue ter a experiência realmente que toda a empresa, todo box, na verdade, deveria se importar com isso, né? Exato. E aí, dentro da nossa cultura, a gente não vê sentido separar uma aula instrumental. Ah, sei lá, você faz 3 dias lá com 5 grupos, uma pessoa de 5 pessoas, um grupo de 5 pessoas, e depois que ela fechou, aí você vai com uma aula com 30. Ah, e você fala, meu Deus, não foi isso que eu experimentei. Já é uma outra atmosfera, saca? Então a gente já Uhum. leva a pessoa para o ambiente que ela vai viver todos os dias da semana dela, já leva para a adaptação que ela vai ter todos os dias dentro do suporte ali que tá sendo oferecido, que esse é o principal. Ela tá pagando por um serviço, né? Então ela vai ter isso. Então fica muito real do que ela vai adquirir. Então a gente acredita bastante nisso aí. Que bacana. Hoje vocês estão com quantos alunos ativos? Quantos alunos ativos, Rafa? 300? 365. Olha só, que legal, parabéns. E que cresça cada vez mais, com certeza, com Yes. certeza. A Nath, gente não sabe pra onde, mas vai. mas vai, dá um jeito, abre unidade 2 e manda ver. Isso, vai Mas, rolar. Nath, coach de CrossFit precisa treinar? Óbvio. Como Precisa é que eu treinar, vou vender algo que eu não compro? mas precisa treinar em que nível? A minha Pois pergunta é o é, seguinte, né? é uma Eu, boa eu, eu, pergunta. a minha pergunta é para a gente tirar uma trava da visão da seguinte maneira: coach não precisa ser um atleta RX, coach não precisa ser um Fraser, coach não precisa ser uma Camille LeBlanc, mas coach tem que treinar, tem que dar o exemplo, não é? Exato. A gente tava até. Eu fiz esse final de semana passado, eu tava lá no Rio com o Sérgio Landim, que ele fez o Summit do CAT. Não sei se você chegou a ver. E aí a Uhum. gente fala sobre algumas características do treinador sobre performance, né? Eu acredito que o coach tem que treinar sim, porque ele inspira, ele tem que dar o exemplo. Mas você não precisa ser o melhor do mundo. Você precisa apenas demonstrar que você dá o seu melhor naquela hora do dia ali para eles. E se o seu aluno vê isso, já é um ponto top. Porque o cuidado que as pessoas têm que ter é elas treinarem excessivamente e quererem ser bons atletas e não tão bons treinadores. Eu acho que esses dois níveis não conseguem andar juntos. Minha percepção, tá? Minha Pode ser que eu também, minha esteja. também. Então tá. Então eu acho. E também, um excelente treinador, o cara é nerd, sabe tudo e não tem a prática. Eu acho que a gente tem que tentar encontrar o balanço disso e demonstrar esse esforço nisso. Você não precisa fazer todos os movimentos também, mas você precisa aprender, porque você vai ensinar. Se eu não passei por eles e eu não senti, eu não tive a percepção, como que eu vou ensinar, né? Então eu preciso ter essa parte de prática, é o básico, você tem que treinar, mas tudo dentro de um equilíbrio. Eu acho que da parte humana, tem que ser humano, tem que ser real, Uhum, sabe? Eu sou exato. uma pessoa que eu não sou uma atleta RX. É muito difícil eu seguir a prescrição da lousa às vezes quando acontece. Mas eu sou uma boa treinadora que entende o estímulo do workout. E Perfeito. aí, qual que é a carga que está dentro daquele estímulo? É aquela que vai me permitir. O meu corpo permite isso. E vai. Aí as meninas falam, nossa, você é gente como a gente. Eu falei, vambora. É isso. Entendeu? Somos todos seres humanos. Eu tive uma Exato. experiência pessoal, ainda quando eu estava numa cadeira de head coach, enfim, fui goleiro de futsal um tempo, joguei handebol, joguei vôlei, então assim, nos meus dois ombros eu tenho a tal da síndrome do atleta do ombro arremessador, né? Então Sei. assim, é horrível. E eu tive um momento que eu quis treinar, focado aí, planilha, tal, alta performance, quis treinar, e isso me trouxe algo ruim, acabou agravando mais a minha lesão, e assim, gente, não é o CrossFit que agravou a minha lesão, foi o volume de treino que eu estava tendo que agravou a minha lesão.
E isso me prejudicou na hora de eu dar as minhas aulas, né? Sim. Porque, pô, chegava um momento que eu tinha que passar a técnica de toast to bar. Eu não estava conseguindo me suspender na barra. Mas assim, não era fazer o movimento, era me suspender na barra. Bom, eu não estava conseguindo dirigir direito, né? Então, assim, você já imagina. E você sente da turma aquela... tipo assim, ele não vai demonstrar o movimento. Ele não vai conseguir me mostrar o jeito que o treinador faz. Sim. Eu acho que tem muito disso. É aquilo que você falou, a gente não precisa ser um atleta de alta performance que vai fazer um snatch com 100 quilos. Mas o seu snatch, ele tem que ser aquele snatch assim, ó, cinematográfico, sabe? Você recebe aquela barra, aquela coisa que todo mundo, porra, legal. Porque você é a referência naquele momento, né? Você é o cara que tem que, ou a mulher que tem que fazer direito. E então esse equilíbrio que você trouxe é fundamental, né? Porque, primeiro, que se você passar muito tempo treinando para performance, você não vai estudar. Você não vai estudar para ser um bom treinador. Não é? Precisa estudar muito. Muito. Tem gente que acha que não. Não é rápido, não é simples, né? Tem gente que ainda acredita que montar treino é tipo, vou montar um treino do dia para noite ali, tipo, pro outro dia, simplesmente da minha cabeça, né? Infelizmente tem gente que pensa dessa forma, né? E assim, a gente não pode deixar de ressaltar a parte dos atletas que é animal. Então, assim, eles inspiram as pessoas também, mas olha a rotina deles e olha a nossa. É só isso, né? Sacou? Eles comem, dormem e treinam. Compara a rotina deles com a nossa. Não é a mesma coisa. Não tem como a gente acompanhar isso com a rotina que a gente tem. Nem a nossa rotina, minha, a sua, é mãe, 3 filhos, trabalha e o pai também trabalha o dia inteiro, só tem 9 horas da noite para treinar. Então, assim, é gastar energia naquela 1 hora do dia que você tem da melhor forma possível, assim como o seu treinador também treina da melhor forma possível na 1 hora do dia que ele tem, porque a gente sabe que para a galera que dá aula, é difícil achar tempo para treinar. E se você acha tempo para treinar e ainda faz planilha, meu caro, parabéns. Porque é um desafio. Né? Então a gente tem que decidir o que a gente quer, manter um equilíbrio, não tem certo, não tem errado, né? Eu penso assim, mas eu acho que tem aquilo do que você acredita, do que você passa. Se você acredita nisso, vai em frente. Acabou de me dar um estalo aqui muito legal, que é o seguinte, pô, os atletas, eles inspiram pra caramba, nossa, né, você vê lá os atletas do CrossFit Games, por exemplo, do TCB, do antigo BCC, enfim, tal, e você fala, caramba, os caras são umas máquinas, mas atrás de todo atleta tem um bom treinador. Sim. É isso que a gente espera, né? Não, mas, pô, basicamente assim, o cara tem lá todo o biotipo dele, né? Tem o seu... Claro que tem a parte do atleta ali, né? Dele ser diferenciado, mas ele precisa de um treinador que estudou, né? Para, pô, vamos desenvolver a capacidade daquele cara, exatamente. O que o Hinshaw fez com o Fraser na capacidade aeróbica dele. Pô, senão, se o cara não tivesse estudado, feito todas as... Né, enfim, o levantamento técnico da parada, o Fraser não tinha conseguido se desenvolver sendo Fraser, né? Sim, então, assim, total. Eu digo assim que o treinador, ele tem uma chancela que se as pessoas entendessem... Ontem eu estava falando sobre isso, inclusive, o profissional de educação física, ele só é desvalorizado porque ele não sabe se posicionar com a importância que ele tem para a sociedade. Porque, na real, você procura um médico quando você está doente. Você procura uma academia, um box, um treinador que vai te atender para você não ficar doente. Pois é. E essa cultura ainda é difícil, né, das pessoas entenderem. Demais. E aí a nossa missão é tentar transmitir isso o máximo possível. Porque, na real, é só por isso que a gente está aqui. Né? É só por isso. E é muito importante. Essa missão, essa essência, na verdade, eu acho que ela tinha que ficar... Não é que ela tinha que ficasse, mas assim, eu acho que os profissionais de educação física, eles tinham que comprar mais essa briga, assim, sabe? Sim. De se posicionar como realmente profissionais que vão ajudar as pessoas a saúde. Vou melhorar a tua saúde. Eu não vou te curar. Porque, na verdade, se você fizer essa prevenção, esses hábitos saudáveis que eu tô falando para você fazer, você nem vai precisar se curar de nada, né? Exato. E a CrossFit defende muito isso, sempre defendeu muito isso, né? A parte da alimentação, que é a base ali da pirâmide, depois, obviamente, a evolução ali, mas assim, a CrossFit sempre bateu muito dessa tecla, né? Que é um barco de salva-vidas
em meio a uma tempestade, né? Eu acho que Exato. essa essência é o que traz o tesão da parada, assim, para todo treinador de CrossFit, né? Exato, todo mundo entender que é possível. E aí cabe a nós, treinadores, passar essa mensagem, né? Tipo, hoje a minha mãe treina comigo. Meu pai ainda é difícil, né? Mas. E aí essa galera tá acostumada a tomar remédio para pressão alta, colesterol. Eles acham que eles são saudáveis porque eles tomam remédio. Ah, não diminuiu, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Vai sair do sofá, vai se mexer, porque vai ficar melhor ainda. E você vai quase nem precisar usar esse remédio aí. Então as pessoas. É uma cultura, né? Eles estão há 60 anos acostumados à mesma coisa. Então é um desafio a gente conseguir fazer isso, e eu acredito que também é um processo. Também a gente não pode forçar nada, deixar mais natural É cultural, e né? mostrar o benefício, né? É cultural. Não tem como mudar uma cultura assim, virar a chave do dia para noite, difícil, né? Mas difícil. É criar isso. Ô, Nath, e você gosta de dar aula para criança? Se a gente falar de CrossFit Kids, assim, Adoro. ou não? A Nath gosta? Eu gosto. Porque quando eu dava aula de natação, eu só dava aula para criança. E aí, eu gosto de dar aula para criança, para os velhinhos. Eu gosto de dar aula para todo mundo. Bom, você dava hidroginástica. Não tem restrição. Exatamente. Né? Você lembrou um bom ponto. Exatamente. O público-alvo ali é o público cabeça branca, né? É isso aí, mas criança eu adoro. Acho muito legal. Mas hoje você tá 100% no CrossFit. 100% no CrossFit e no CrossFit Boqueirão, né? Mas não tem... No CrossFit tem... todo, assim. Não tem natação, não tem personal, assim, tipo, academia, musculação. Eu tenho um personal agora, também são um casal de idosos, e eles fazem... eu dou um treino para eles CrossFit, né? Que eu falei, não, eu não vou fazer CrossFit, não sei o quê. Eu falei, tá bom, então, agacha aí. Senta na cadeira, levanta. Eu falei, isso aí é CrossFit, hein? E aí, sexta-feira, eles vão pra natação. Aí a gente faz uma nadadinha lá pra eles, é bem legal. Por enquanto, só tô com eles, é o que o tempo dá também, né? Fica corrido. Eu imagino. Mas criança eu adoro. E planos futuros, Nath? O que você pode trazer pra gente aí de sonhos da Natália? Enfim, fica pesado, né? Sonhos da Nath, então, quais são? O que tem pela frente? Bom, a próxima meta é o level 3, que ainda não tenho. Muito bem. Então, a gente tá em maio, talvez eu faça. Legal. E acho que essa é a primeira meta, vamos por partes. E a partir daí é evoluir mais e tentar... A missão é essa, passar essa verdadeira ideia de ajudar o próximo da forma mais simples possível, que é tirando elas do sofá, sacou? Eu acho que eu tô no mundo para isso, e a minha tarefa é desenvolver cada vez mais. E quanto mais eu conseguir falar isso de uma forma simples, eu acho que eu tô na minha missão aí, e é o que eu quero atingir. E aí, pra galera que tá assistindo aqui esse episódio, que tá ouvindo esse episódio e quer se tornar um bom treinador de CrossFit, qual a dica? A primeira dica é: faça o que você gosta, né? Essa é a primeira dica. Se dedique ao próximo, é a segunda dica, e estude. E queira ver o desenvolvimento do próximo, não só o seu, né? As duas partes. Eu acho que essas três dicas... Né? Eu acho que essas três dicas são 3 pilares importantes, e o restante vai acabar chegando para você de qualquer forma aí. Que legal. E a Nath, além de estudar os materiais da CrossFit, estuda algo a mais? Não. Só CrossFit. Já é material pra caramba, né? Vou estudar o quê? Por enquanto, só CrossFit. Eu gosto muito de escutar música, essas coisas, e descansar também é preciso. Eu gosto de surfar. Para mim, surfar é uma terapia. Então, e eu às vezes vejo alguns conteúdos de surf, vejo uns vídeos, uns filmes, eu gosto. Então isso me faz muito bem. Aquele aéreo e tal. Isso, tipo Kelly Slater. Tô quase lá, mentira, tô não. Surfa todo dia, Nath? Quando dá, pelo menos uma vez a semana. A praia é bem pertinho aqui, agora eu tô morando perto da praia. É uma terapia para mim. Que ruim, não, morar perto da praia é horrível. Super horrível. Não, eu sinto pena de você. Eu entendo. Mas vai melhorar, fica tranquilo que vai melhorar. Legal. E que horário você tá na CrossFit Boqueirão, caso alguém esteja passando por Santos, alguém de Santos que tá assistindo aqui e queira bater um papo com você? Então, terças e quintas eu tô lá de manhã, 6, 7, 8 da manhã. Olha lá, CrossFit Boqueirão, gostei. Mano, meio-dia eu tô todo dia lá. E segunda, quarta e sexta também, a partir das 7 da noite até as 9h15.
Legal, legal. Então, gente, fica o super convite aí para você que é de Santos, para você que vai Pode estar em vir. Santos em algum momento, passa na CrossFit Boqueirão para você conhecer a essência do CrossFit com a Nath, com toda a Isso. turma lá. Tenho certeza que vai ser um atendimento de primeira. E óbvio que você que está aqui nesse episódio até esse momento, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal do YouTube, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário aqui, porque a Nath vai ler todos os comentários, ela Vou ler. prometeu isso, né? Então deixa o seu comentário, envia esse episódio, esse link desse episódio para o seu treinador de CrossFit, entende? Envia para quem você quiser para a gente fazer o seguinte. Nath, a gente tem o Fábio Broco, que infelizmente não pôde estar aqui nesse episódio, ele sempre fala o seguinte, vamos fazer a pirâmide do bem. Se cada pessoa que assistir esse episódio enviar esse episódio para 3, Top. mais 3 pessoas vão ser impactadas por esse conteúdo, não é verdade? Então, vamos fazer a pirâmide do bem. Envia para 3 pessoas aí para a gente conseguir levar mais informação para o mercado fitness geral, certo? Top. Yes. Então, eu tá vou bom. mandar Nath, para 3. boa, manda para 3, Nath. Para 3 turmas da CrossFit Boqueirão. Isso. Gente. Boa. Nath, quais seriam as tuas últimas palavras para nossa audiência nesse episódio? As últimas palavras é só agradecer a oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo aqui e encontrar também as nossas semelhanças, né? Olha como as coisas são. Que incrível. Eu não esperava tanto. Eu falei, pô, semelhante a gente fez o level 1, level 2 ali, pô, a gente voltou lá na Body Systems. Jesus. Que as pessoas se conectam, não tem jeito, né? E verdade. O tempo e a experiência traz isso. Agradecer por estar aqui, por essa oportunidade e avisar para a galera que eu tô aberta, quem quiser mandar mensagem para ajudar, né? Se precisar de alguma coisa, a gente está aqui. Você também, Daniel, vem conhecer a gente aqui na CrossFit Boqueirão, vai ser um prazer conhecer vocês e receber vocês. E a gente está aberto a tudo, né? Então, o que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar e desenvolver não só a gente, mas o próximo também. Incrível, Nath. Parabéns pela ser humana que você é, pela sua essência. Obrigada. Parabéns pela CrossFit Boqueirão. Manda um abraço para os meninos aí também. Com certeza aceito esse convite e estarei em Santos para conhecer vocês. Vai ser massa. E, gente, assim, entendam que a vida ela é formada por conexões. Quanto mais você se conecta, quanto mais você troca, quanto mais conhecimento você absorve através de outras pessoas, melhor você vai se tornar. Então fica essa dica. É muito rico, é isso aí. Exatamente. Segue o Papo de Fitness lá no Instagram também, @Papo de Fitness Podcast. Manda sua mensagem pra gente, falando sobre esse episódio, falando sobre os nossos outros episódios. A gente também está super aberto ao seu feedback para a gente construir algo cada vez mais incrível. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Deixa seu like e a gente tá junto. Até o próximo episódio. Valeu, beijo para quem é do beijo e abraço para quem é do abraço.